Sucesso, como vai? Estamos aqui para dar continuidade ao nosso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio com as nossas aulas de Geografia. Começaremos agora, nesta fase de encerramento, já que cada vez estamos mais próximos aí, da data da prova, alguns toques para você sobre o tema biogeografia, falando mais precisamente da fitogeografia, ou seja, da distribuição da vegetação, assim como as suas características, assim como a sua distribuição pelo território brasileiro, a distribuição pelo mundo, os aspectos da vegetação relacionados com o solo, por exemplo, e também sobre a degradação dos ambientes, principalmente dos ambientes florestais. Bom, nesse primeiro momento, nós vamos destacar mais a questão do vocabulário. Algumas palavras que aparecem vez por outra em algumas provas de exames terminam trazendo aí alguma dificuldade, principalmente considerando que alguns termos empregados não fazem parte do cotidiano da maioria. Assim sendo, é salutar, é importante que você tenha uma familiarização com esses termos e nós vamos ver rapidinho neste nosso primeiro encontro de fitogeografia. Acompanhe comigo a primeira ilustração. Bom, considerando o aspecto ou tipo das folhas das plantas, existem alguns tipos que apresentam suas variações. Mas, no sentido geral, existem, por exemplo, aquelas plantas que possuem folhas em forma de agulha, aquelas folhas que são finas ou alongadas, como acontece com os pinheiros, ou até mesmo as palmáceas, como os coqueiros. Essas plantas são chamadas de aciculifoliadas. Existem aquelas plantas que apresentam folhas grandes, largas, com grande predisposição à evapotranspiração. São as plantas típicas de ambientes úmidos, principalmente nas regiões tropicais equatoriais. Essas plantas são classificadas como latifoliadas. Já as plantas coriáceas são aquelas que apresentam folhas, geralmente com aspecto de couro, às vezes em formato de coração, peludas muitas vezes, Em regiões que apresentam a estação seca prolongada, aí durante 6 meses ou até mais, essas plantas, elas apresentam-se muito bem caracterizadas nesses ambientes. Aqui no Brasil, poderíamos dar o exemplo do ambiente do Cerrado, do ambiente da Caatinga, com plantas coriáceas. Latifoliadas, nós podemos fazer referência à floresta amazônica, à própria Mata Atlântica. E aciculifoliadas, como nós observamos no caso das araucárias ou mata dos pinhais, que toma principalmente aí grande parte da região sul do Brasil e algumas parcelas do sudeste e do centro-oeste. Em relação à sazonalidade, que é um fator importante na caracterização da vegetação, principalmente como ela se comporta ou se apresenta ao longo do ano, algumas plantas elas são perennifólias. Para essas serem caracterizadas como tal, é preciso que se perceba que, ao longo do ano, a vegetação apresenta-se sempre verde. Outra coisa é que elas não apresentam uma perda sistemática, obviamente, de sua folhagem. Ou seja, não se observa a planta, a árvore, por exemplo, desprovida de folhas em nenhuma fase do ano. É o que acontece, por exemplo, nas florestas tropicais. De maneira geral, são todas perennifólias. As vegetações decíduas ou caducas são aquelas que atendem a um ritmo sazonal de mudança de suas folhagens. Em ambientes temperados, por exemplo, verifica-se que durante o período do outono, as plantas elas perdem as folhas, elas ficam praticamente todas desprovidas de folhagem. Na realidade, antecipando-se a essa perda, a folhagem ela fica com aquela cor amarelada, às vezes avermelhada ou amarronzada. E depois ocorre a queda e durante o inverno, portanto, essas plantas estão desprovidas. Plantas decíduas ou caducas em florestas temperadas são uma grande marca, uma importante marca. Em relação
ao número de espécies vegetais dividido pela área, ou seja, a densidade da vegetação, né? Estamos falando aí, portanto, da questão quantitativa, podemos ter áreas vegetacionais, áreas de floresta, por exemplo, com alta densidade, ou seja, uma grande quantidade de plantas por área. É o que acontece, por exemplo, nas florestas tropicais. São florestas, de maneira geral, bastante densas. Existem aquelas de baixa densidade, não é? São os espaços dos desertos, das regiões semiáridas, os elementos ou indivíduos, as plantas, eles ficam bastante espaçados, de modo que, em boa parte, o solo se encontra descoberto. Em relação à diversidade ou número de espécies vegetais diferentes, agora, né, e não a quantidade, diferentes, divididos pela área. Existem aquelas regiões, né, do planeta que são mega diversas. As florestas equatoriais, tropicais, por exemplo, apresentam alta diversidade. Essas florestas são classificadas, então, como florestas heterogêneas ou heteróclitas. Já em determinados ambientes, como na floresta temperada, nas florestas de coníferas, a diversidade é baixa. São florestas homóclitas ou homogêneas. Vale salientar que também nesses ambientes, não é? Apesar da baixa diversidade, podemos encontrar aí árvores que vão se desenvolver, vão crescer bastante. E isso se deve, sobretudo, à riqueza mineral dos solos, já que são áreas que não são tão dotadas ou providas de insolação. No caso das florestas tropicais, a grande diversidade está tremendamente ligada, né, muitíssimo ligada, sem dúvida nenhuma, à carga de insolação, né, que anualmente esses ambientes apresentam. E isso é um fator que proporciona essa mega biodiversidade desses ambientes. Note que, por exemplo, à medida que nos afastamos do Equador, à medida em que a latitude aumenta, a tendência é que tanto a diversidade vegetacional diminua, quanto também a densidade. Claro que aí existem alguns fatores outros que influenciam e que precisam ser considerados. Volte comigo à ilustração. Considerando agora os estratos ou a estratificação da vegetação, existem ambientes onde predominam as vegetações rasteiras, como são os campos, por exemplo. Ambientes de campos nós vamos encontrar em várias regiões. Aqui no Brasil destaca-se, sem dúvida, o extremo sul do Brasil, aquela mesorregião conhecida como Pampas, que se estende também pelo Uruguai, pela Argentina, pelo próprio Paraguai. Então, essa vegetação rasteira é uma vegetação, portanto, de extrato herbáceo, formada principalmente por gramíneas, obviamente. Existe o extrato arbustivo, que é aquele que apresenta pequenas árvores ou arbustos, que no máximo vão aí até em torno dos 15 metros, né, de altura. Nós vamos ter, por exemplo, em ambientes de floresta tropical, em áreas de savana, né, esse extrato arbustivo. O arbóreo arbustivo, aquele que já vai apresentar um extrato um pouco superior, entre 15 e 20 metros. Em parte da floresta tropical, o extrato é caracterizado por essas ocorrências médias. E o extrato arbóreo, que é aquele onde as plantas, em geral, elas vão apresentar um grande porte, né? Geralmente aí acima dos 20 metros. É importante destacar que nesses ambientes, onde as árvores elas apresentam, né, grandes tamanhos, no caso dos ambientes tropicais, né, destacadamente, nós vamos perceber aí que a maior parte das espécies se encontra vivendo entre as copas dessas árvores. É uma biodiversidade realmente fantástica. Aliás, esses ambientes que estão aí mais ou menos entre os 20 e 60 metros de altura, nas grandes florestas, principalmente nas regiões equatoriais, é classificado ou denominado dossel. Dossel, portanto, significa o conjunto, né, das copas do extrato arbóreo de grande porte, acima dos 20 e 30 metros de altura, em ambientes tropicais,
onde está a maior parte da biodiversidade desses ambientes, que, ao contrário do que muitos pensam, não está no solo, e sim entre as copas das árvores, né? Inclusive animais, não é biodiversidade somente em matéria de vegetação, ok? Volto comigo à ilustração. Bom, em muitos ambientes, nós vamos encontrar ainda, não é, formações, digamos assim, um tanto primárias no que diz respeito à fitogeografia. Sobre rochas, por exemplo, e às vezes sobre o próprio solo, nós vamos encontrar a ocorrência dos líquens, tá? Essa associação entre algas e fungos. Os líquens são importantíssimos no processo decompositório da rocha que vai dar origem ao solo. É um processo que a gente vai trabalhar, inclusive, em solos, em pedologia. Os líquens, eles são importantes no intemperismo químico das rochas. Em muitos ambientes, nós vamos encontrar as chamadas matas-galerias ou ciliares. Talvez você tenha ouvido falar e não lembre agora exatamente qual o significado de mata-galeria ou ciliar. Esses ambientes são ambientes que se destacam como vegetações que acompanham, não é, os leitos dos rios, ocorrendo nas suas margens, às vezes em rios de grande extensão, às vezes em riachos. A gente vai verificar principalmente nas regiões onde há, né, climas que apresentam aí estações secas longas e onde a vegetação em geral não é tão exuberante. A mata ciliar ou galeria, que acompanha os rios, não é, como se fossem cílios diante aí ou nas margens dos olhos, não é, por isso o nome mata ciliar. Essa mata ciliar, ela apresenta, né, uma densidade maior, ela apresenta uma vegetação mais exuberante, que se destaca pelo seu porte, em relação ao restante da vegetação que ocorre nessas regiões, ok? Bom, considerando a questão das características, né, das raízes das plantas, existem, por exemplo, as plantas que apresentam raízes grandes e profundas, não é? Que a gente vai observar principalmente em regiões tropicais, como acontece nas savanas, no cerrado. Existem muitas vezes árvores que são de raízes grandes, porém superficiais, como acontece em regiões semiáridas, onde as raízes não se aprofundam tanto assim. A caatinga é um exemplo cabal disso. Existem aquelas plantas que apresentam raízes aéreas, chamadas também de raízes escoras, e as raízes pneumatóforas, que são aquelas que apresentam, não é, as suas pontas ou algumas extremidades acima da lâmina d'água. Isso acontece em ambientes de mangue. Lembrando que as vegetações de mangue, elas estão conectadas a ambientes tropicais e, no máximo, subtropicais. Em climas temperados e frios não ocorre o mangue. O mangue, ele se adapta a ambientes com águas mornas, não é? E quando frias, essas águas não podem chegar a determinada temperatura, porque aí impede esse tipo de ocorrência. O mangue, ele está associado a desembocaduras fluviais, quando a drenagem é exorreica, como nós vimos lá em hidrografia. Ora, nesses ambientes, o encontro da água doce com a água salgada é que vai proporcionar a existência, não é, a ocorrência do mangue. Em ambientes apenas dotados de água doce ou apenas com água salgada, não dá para ocorrer o mangue. É vital que haja essa mistura, não é, para que esses berçários, não é, naturais se formem. Importante esses ambientes de mangue, já que são espaços de reprodução tanto de espécies marinhas quanto de espécies continentais. Prossigamos lá com a ilustração. Existem algumas plantas que apresentam raízes pequenas e superficiais. O próprio ambiente desértico e algumas espécies da caatinga também se caracterizam desta forma. Raízes aquáticas, como se vê, não é, na chamada mata de igapó, ou caiapó. Isso nós vamos verificar muito no ambiente amazônico, ou até em áreas de pântano, não é? São plantas com raízes, portanto, aquáticas, um tanto flutuantes. Existem aquelas raízes tabulares e superficiais, como se observa em florestas equatoriais. Na Amazônia, por exemplo, se observa que as raízes das plantas, elas são, apesar de muito extensas, mais superficiais, não se aprofundam muito.
Isto porque a maior parte dos nutrientes está disposta sobre o solo. E esses solos sofrem bastante o processo de lixiviação, ou perda de nutriente pela lavagem proporcionada pela água das próprias chuvas. Então, se essas plantas não se, digamos, antecipam absorvendo esses nutrientes próximo à superfície, elas acabam, obviamente, tendo dificuldade em sua nutrição. Por isso, esse processo de adaptação com raízes mais superficiais. Existe também aquele tipo de raiz que vai se verificar em áreas especialmente frias. A planta ou as plantas naturalmente desenvolvem uma espécie de casca que protege as suas estruturas, inclusive radiculares, do frio. As raízes tuberosas ou do tipo cortiças. Então, a ideia é justamente gerar uma proteção. Isso se verifica também naqueles ambientes onde sazonalmente ocorrem queimadas, e queimadas espontâneas e não queimadas necessariamente provocadas pelo homem, como é o caso do cerrado. Boa parte das plantas apresentam essas cascas justamente para protegê-las do calor excessivo. Algumas plantas, também no ambiente, por exemplo, da caatinga, elas são tuberosas, apresentam essas raízes do tipo cortiça. Ok? Bom, para a parte do vocabulário em biogeografia, nós fechamos esse nosso primeiro encontro e eu aguardo aqui você no próximo. Um grande abraço e bom estudo.